Nesta primeira sessão do Legislativo, como de costume, a pauta esteve lotada, mas um assunto chamou a atenção. A questão do novo Código Tributário, que inclusive recentemente foi colocado em discussão através de audiência pública nas dependências do Legislativo. Os vereadores afirmam que irão esmiuçar este projeto a fundo. O mesmo encontra-se ainda nas mãos da Comissão Única e terá um prazo para ser analisado. De certa forma, os vereadores demonstram preocupação e, ao mesmo tempo, solicitam a presença e a participação da sociedade no sentido de discutir este importante projeto sobre a questão tributária. Muitos destaques na sessão de hoje, em especial um tema que é de grande relevância é o Código Tributário, que está nessa Casa de Leis e estamos analisando. Não vamos deixar passar com algumas irregularidades, alguns erros que possam acontecer. Então estamos analisando, estamos trabalhando, né? E se for o caso, procuraremos sim os especialistas em tributário para não deixar onerar mais ainda a população agoboense, em especial os produtores rurais. Nós tivemos aí a realização de uma audiência pública sobre o assunto. Qual é a sua avaliação? Então tivemos sim a audiência pública, infelizmente pouca presença, né? E a audiência pública vem mais para instruir, para informar a população. E muitas das vezes a população não pode alterar o que já está determinado no projeto, né? E isso cabe sim ao vereador. Então, população agoboense, mais uma vez, convoco a todos para que procurem os seus vereadores, os seus representantes, né? Demonstrando as suas indignações, as suas possíveis irregularidades. Que daí o vereador, junto à equipe técnica, vai avaliar para um melhor entendimento, para dar a esse projeto um melhor entendimento e, se chegar no consenso, ser aprovado. Caso contrário, revogamos ele. Há várias matérias muito importantes, dentre uma delas é o Código Nosso Tributário, que está sendo pautado aqui na Câmara, né? Pautado e estudado. Não vai ser posto em votação enquanto tiver alguma dúvida, enquanto não for muito bem analisado por todos aqui, e eu sugiro que seja contratado alguém de fora, independente, imparcial, para fazer o estudo, alguém que tenha conhecimento da área do direito tributário, porque nós não podemos passar essa irresponsabilidade para os munícipes, né, para a comunidade. Então, enquanto tiver alguma dúvida, ele não será posto em votação aqui na nossa casa. O projeto continua na Comissão Única? Continua na Comissão Única, vai ser analisado por nós, a equipe jurídica está analisando, mas, como eu tenho falado, a equipe jurídica entende da legalidade do projeto. Nós precisamos de alguém competente que analise a parte tributária. Mas eu quero aqui assegurar a população, né, que esse projeto ele está na casa, ele está tramitando nesse momento na Comissão Geral e ele vai ser amplamente discutido entre todos os vereadores e com os membros da comissão, nossa equipe jurídica. Esse projeto, ele foi inicialmente em 2017, teve uma atualização. No ano passado, 2024, ele passou por algumas atualizações, né? A questão das alíquotas de SSQN, a questão das alíquotas de IPTU, mas houve um aumento do valor venal, porém houve uma redução também no cálculo na alíquota do IPTU. Então, para esse projeto que está sendo encaminhado agora, para ser validado aqui por essa Casa de Lei, mantém-se as alíquotas como estão. O que há uma modificação é mais na questão da estrutura de legislação, se adequando à questão do Código Tributário Nacional, às normativas, né, a nível federal. Então, o que eu quero dizer aqui à população de Água Boa, né, que assim, a princípio é um tema bastante polêmico, porém nós já passamos por 3 reuniões, uma de apresentação com a equipe que propôs essas alterações, depois nós tivemos uma reunião com algumas entidades de classe, OAB, agrônomos, contadores, corretores, enfim, foram chamados, convidados. E no outro momento nós tivemos uma audiência pública. E eu quero aqui falar, pouquíssima representatividade da população. Dava para contar nos dedos aqui a participação. Isso não é bom. Isso não é bom, porque o interesse do Executivo naquele momento era colocar para a sociedade o que estava contemplado nesse plano, né? Nessa reforma desse Código Tributário. Então, o que a gente assegura aqui? E que, se houver necessidade, nós vamos chamar novamente, vamos discutir isso. E o que nós queremos dar a vocês? A segurança
de que ele será amplamente discutido aqui nessa casa. Nós temos prazo, assim, a exemplo que foi falado, que nós já votaríamos hoje. Ora, sequer havia passado pela comissão geral e sequer temos o parecer da nossa equipe jurídica, né? Então houve alteração de desmembramento, na verdade, houve assim, vamos falar numa linguagem mais popular, esmiuçaram-se a legislação, né? E realmente de 260 artigos passou-se para 620 artigos esse novo Código Tributário, né? Então, detalhando de forma mais clara para a população o que contempla, né, cada artigo, cada inciso, cada parágrafo, enfim. Mas eu quero aqui, às vezes as pessoas criticam sem ter sequer dado uma lida, né? Então, volto a falar, nós como vereadores agora nós teremos um prazo para avaliar isso. Mesmo estou fazendo o dever de casa, estudando esse código, comparando as tabelas do ano 2024 com as tabelas que estão sendo propostas, e esse é o nosso trabalho como vereador, né? Nós precisamos estudar. A nossa equipe jurídica, eu creio que tem capacidade, condições de nos auxiliar a isso. Traremos, se for necessário, novamente a equipe da Prefeitura, e também foi pedido aqui pelos colegas vereadores que nós tragamos aqui alguém na área tributária para que possa nos auxiliar. Se houver a necessidade, houver entendimento da comissão, do presidente da comissão geral, que é o senhor Renato Beraldo, assim nós avaliaremos, né, a questão da legalidade, do impacto financeiro, enfim. Mas nós estamos aqui para fazer o melhor pela população. Presidente, observa-se que existe em tramitação uma discussão envolvendo a questão da ampliação de áreas para o município de Água Boa dentro do perímetro urbano, novos terrenos sendo possivelmente e futuramente disponibilizados. E essa discussão é bastante ampla. Exato, né? Passou aqui pela casa hoje um projeto de lei do Executivo pedindo autorização nossa para que o município faça a desafetação de uma área pública ali no setor industrial. Ela fica no final da Júlio Campos, ao lado da SPM, é uma área de 6.000 e poucos metros quadrados, que pertence ao município de Água Boa. E qual é a finalidade do Executivo com esse pedido de desafetação? É começar um projeto, né, de loteamento para que seja disponibilizado lotes comerciais para a população de Água Boa, para as empresas, para microempreendedores. E essa é uma demanda antiga já, que a gente recebeu para quem foi no setor industrial, no momento de campanha, e hoje quando a gente visita os empresários, é que o Executivo coloca à disposição terrenos com preços mais acessíveis. E o que a gente quer pedir agora ao Executivo? Foi aprovado o projeto de desafetação, começa-se as tratativas para elaboração desse loteamento, né? Que o Executivo faça lotes pequenos, que seja contemplado realmente quem não tem terreno ainda, que faça um termo de referência muito bem feito no momento de abrir essa concorrência, né? Que realmente as pessoas, os empresários que adquirirem os terrenos são aqueles que realmente não têm ainda ou não tiveram essa oportunidade de ter o seu lote. Nós temos muitas pessoas que estão no aluguel e que desejam então um terreno. Então a gente pede aqui ao Executivo que olhe com bastante carinho, que tenha muita responsabilidade na concepção desse novo loteamento. Hoje nós aprovamos aqui uma lei de desfazimento do livro didático. No início do ano eu fiz uma denúncia aqui, até foi reportado por vocês, sobre a forma incorreta de descarte de material da rede pública do nosso município, lá no antigo lixão. E hoje tive a felicidade de aprovarmos o projeto de lei aqui do desfazimento, darmos responsabilidade à forma correta de fazer esse desfazimento dos livros didáticos aqui no nosso município de Água Boa. A ideia é fazer com que o que você particularmente acompanhou recentemente nas dependências do lixão não se repita? Não se repitam, que tem vários critérios anteriores a ser destinado para o lixão, vamos falar assim, para reciclagem. Antes de ser destinado à reciclagem, tem outros critérios. Doação para biblioteca, para entidades que têm interesse. Não aquisição de muito material. Então tem vários requisitos antes de serem desfeitos, do desfazimento próprio do material escolar. Lixão seria a última alternativa? A última alternativa é destinar para a equipe de reciclagem. Igual eu recebi denúncias que a equipe de reciclagem seria, vamos falar assim, o último critério, mas infelizmente tem muito material ainda enterrado, que antigamente as pessoas, ao invés de destinarem, dar a devida destinação correta desse material didático, era levado para o lixão e enterrado.